Na Câmara, desde o início aí do mandato, como presidente da casa, né, o Arthur Lira determinou um ritmo de trabalho aí capaz de acelerar a tramitação de projetos que são apoiados pelo governo Bolsonaro, né? São mudanças no regimento interno dos deputados, como o uso de grupos de trabalho no lugar de comissões temporárias, sessões relâmpagos, a gente viu agora, né, a sessão da PEC dos benefícios de 1 minuto, enfim, outras também que tiveram poucos minutos também abertas só para contar prazo. No primeiro semestre desse ano, para a gente ter uma ideia, foram 6 sessões deliberativas com menos de 15 minutos. Em 2020 e 2019, quando a casa era presidida pelo Rodrigo Maia, né, a título de comparação, foram apenas uma em cada ano. É muita diferença, né? Quero primeiro ouvir o Sakamoto a respeito disso, né? Porque é isso, ele vem dando celeridade para aprovar pautas que estão beneficiando o governo, né, Sakamoto? Ontem, inclusive, chegou um pedido de impeachment aí, o de número 145 contra o presidente Bolsonaro, mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que quando chegar a 150 pedidos de impeachment, o Arthur Lira, o mínimo que poderia dar à sociedade é um bolo, com 150 velhinhas para a gente poder cortar, celebrar, e eu espero que seja um bolo de chocolate com uma bela cobertura, né? Pelo menos para adoçar o amargo que fica na boca de saber que nós temos na presidência da Câmara dos Deputados uma pessoa que, ao invés de cumprir seu dever constitucional, serve de aliado, né, de fiel escudeiro ao presidente da República. Bem, e não é nem a pauta dele, o Gabriela, não é nem a pauta do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem conseguido colocar todas as pautas que ele gostaria, né? Aquele combo choque-terror, né? Com relação a comportamento e costumes, ele não tem conseguido passar isso. Na verdade, é uma pauta de setores do Congresso Nacional que estão alinhados no centrão. É o agronegócio com relação ao meio ambiente, venenos, agrotóxicos, são grupos de empresários, né, com a tentativa de reduzir direitos trabalhistas, são grupos que estão dentro do centrão, que têm a sua pauta e que aproveita desse processo, desse momento de desmonte no Congresso Nacional por parte do presidente da República e utilizam esse momento em que hackearam, sequestraram o presidente, que depende do Congresso, então, né, entrega tudo para eles para aprovar o que eles querem, e ainda mais não só aprovar o que eles querem, mas também liberar a grana violenta via orçamento secreto. Então, existe um processo de boiada passando no Congresso Nacional, enquanto o presidente da República faz suas micaretas golpistas. Inclusive, essas micaretas ajudam a esconder essa situação. Infelizmente, né, isso aí não é à toa, é um projeto. Arthur Lira aprendeu com um melhor professor, Eduardo Cunha, né, de quem era próximo, ele aprendeu com ele foi além, né, disso, né, e ele está conseguindo passar essa boiada. E não se engane, quando o presidente da República falou em março de 2019 em Washington que o objetivo dele era desconstruir o que havia sido construído pós-Constituição de 88 para fazer um Brasil melhor, é isso que o Congresso está fazendo. A pauta do Congresso basicamente é uma pauta de desconstrução de direitos e garantias trabalhistas, ambientais, sociais. Joel, eu quero ouvir você rapidinho sobre isso, porque a gente tem outros assuntos aqui. Não desgasta a imagem do Arthur Lira de alguma forma ou não? Ele está cada vez mais forte com o centrão ali dominando, enfim. Queria te ouvir a respeito disso. Ele é o homem que tem nas mãos o dinheiro. Ele está distribuindo e está distribuindo generosamente os fundos. O orçamento já está nas mãos do Congresso via orçamento secreto, via essa tal estatal aí usada como canal. Cada dia surge uma nova, né? Uma denúncia nova. E agora pegaram R$ 1 milhão em dinheiro de empreiteira laranja que tinha contrato com a estatal usada para canalizar as verbas do orçamento secreto. Enfim, o Lira está sentado no topo de tudo isso. Ele que tem nas mãos esse poder dado pelo presidente também, porque o executivo, para conseguir sobreviver a esses anos de muita instabilidade, em que a popularidade do executivo, do presidente, caiu bastante, ele, para sobreviver, vendeu a própria alma ao centrão, ou seja, fazendo, no fundo, o oposto do que ele dizia lá atrás. Né? Mas tudo bem, isso fez e os apoiadores continuaram apoiando do mesmo jeito. Vendeu tudo que podia e que não podia ao centrão. Agora o Arthur Lira está aí. Eu não sei se ele paga um grande preço de popularidade, não. O que acontece é que ele fica um pouco mais visado. Quando investigações descobrem novo esquema usando a tal da Codevasf, isso aí possivelmente pode, quem sabe,
implicar o Lira ou deixa ele numa situação um pouco mais em xeque, mas que está tendo repercussões negativas para ele eleitoralmente ou na percepção pública. Eu acho que não, ele é visto como o grande mago da República hoje em dia, aquele que domina tudo, um verdadeiro gênio da política, nem sei se é, tratora tudo que precisa ser tratorado, faz o que ele quer, e ele tem muito claro na cabeça, nesse momento, o seguinte: ele deve ter feito muita promessa por aí, muitas alianças, muito apoio com diversos políticos, e está vendo que o prazo para entregar as coisas é esse ano. Ano que vem, tudo pode estar diferente, tudo provavelmente estará diferente. Então, está tendo que antecipar muita coisa também. Tem uma outra pauta aqui, não sei se o professor quer talvez comentar rapidinho a respeito das PECs, né? Enfim, que é uma problemática, assim. Alguns especialistas até avaliam que foi algo que se deu ali, né, durante a pandemia, pela necessidade, né, de mudanças na casa, mas que isso ficou, né? Virou uma regra agora, que isso não mudou. Se o senhor quiser comentar rapidinho, professor, depois eu vou trazer aqui um outro assunto para a gente discutir também. Claro, Gabriela. Quer dizer, só somando, né, o que o Sakamoto já disse, o que o Joel já disse, a gente tem algumas mudanças políticas e jurídicas importantes nos últimos anos, para além do que já foi dito. A nossa Constituição, desde que ela foi criada, ela já era um tanto quanto centrada no Congresso Nacional. Só que a gente deu sorte, uma sorte relativa, pelo menos, de presidentes da República, diversos deles, começando com Fernando Henrique Cardoso, conseguirem coordenar o Congresso Nacional com algum protagonismo. O que acontece desde 2015 é que, desde o Eduardo Cunha, portanto, muda o jogo político no Brasil de forma que o presidente do Congresso Nacional o presidente da Câmara dos Deputados começa a exercer de maneira problemática do ponto de vista democrático, né, poderes de coordenação, que vão além de coordenação, quer dizer, em vez de coordenar os trabalhos, o presidente da Câmara impõe determinadas decisões próprias, e a gente muda também o quadro de tomada de decisões no Brasil. É em 2015 que são criadas as emendas parlamentares impositivas individuais. Em 2019, são criadas as emendas parlamentares impositivas de bancada e dos partidos. O que isso significa, basicamente? Significa que o orçamento, que sempre foi autorizativo, portanto, o presidente da República tinha um poder relevante de dar e tirar dinheiro e, portanto, coordenar o Congresso Nacional, ele se torna impositivo. Então, o poder fica na Câmara. Quando isso se soma a um presidente da Câmara dos Deputados disposto, e eventualmente do Senado Federal, dispostos a mexer, a driblar as regras regimentais sem nenhum controle, porque o STF sempre diz que ele não pode controlar o funcionamento do poder legislativo, a gente tem o que a gente tem agora, que é uma série de eventos em que claramente o presidente da Câmara dribla o regimento interno, aprova a legislação contra direitos de minorias políticas que não conseguem fazer oposição efetiva, e aí nós temos essas pautas, claro, com o presidente da República que não quer, que tem outras prioridades, na verdade ele quer que essas pautas avancem, mas também tem outras prioridades que ele não vai assumir um papel de protagonista nesse campo, e aí a gente tem esse cenário global. Portanto, só para lembrar que a questão não é puramente política, também e é principalmente política, mas também envolve uma série de mudanças que, pensando no ano que vem, né, pensando que as eleições aconteçam, que o resultado seja respeitado, que eventualmente haja uma mudança na presidência da República, no ano que vem a gente vai ter que lidar com um desenho institucional muito diferente daquele que existia em 2002, em 2003, em 2010, e vai ser difícil porque o Congresso Nacional suprimiu uma série de poderes do presidente da República, que já não eram tantos, mas eram relevantes para coordenar esses trabalhos. Ainda, Joel e Sakamoto, ainda que o presidente da Câmara dos Deputados esteja avançando o que ele pode, correndo com a pauta no que ele pode, reverter isso no ano que vem, com a probabilidade dele ser reeleito como presidente da Câmara, inclusive, vai ser muito difícil. Ele tem ainda muito tempo, possivelmente, para avançar mais para além das eleições de 2022.